Mudanças na prova de linguagens do Enem. O INEP foi obrigado a mudar a prova de linguagens quando, em 2019, o Bolsonaro, então presidente do Brasil, não curtiu muito as questões da prova de humanas. Então a prova de humanas ficou mais técnica e, consequentemente, mais fácil. Aí o INEP teve que compensar o nível de dificuldade do primeiro dia, deixando a prova de linguagens um pouco mais puxada. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar 4 coisas. A melhor estratégia de prova para linguagens a partir dessa mudança. Vou te dizer exatamente quais são os assuntos que caem em linguagens. Vou te mostrar como é que você faz para identificar questões fáceis e difíceis só de olhar para a questão. E 4, vou te mostrar exemplos reais de cada um desses assuntos que caem em linguagens sem te vender nenhum curso no final do vídeo, porque eu já vou te vender agora no começo. Método Linguagem Sem Segredos. Nem começou o conteúdo, já quer me vender? Quando você entrar no método e perceber a vantagem brutal que você vai passar a ter em relação ao teu concorrente no Enem, você vai voltar aqui no vídeo e vai comentar assim: Profinho, obrigado por me vender o método Linguagem Sem Segredos. De coração, Profinho, eu evoluí super rápido. Eu consegui acertar 35 mais em linguagens. Eu passei para a faculdade dos meus sonhos. Valeu a pena, Profinho, os R$500 que eu investi no método Linguagem Sem Segredos. Ó, o método vale muito mais do que R$500, mas ele custa muito menos, assim como você pode ver aqui no primeiro link da descrição do vídeo, tá? Tá na dúvida se você entra ou não no método, se ele vale a pena ou não? Então esse vídeo aqui vai ser 1% do que eu ensino no método, para você ver esse vídeo aqui agora e perceber com os seus próprios olhos se vale ou se não vale a pena entrar no método Linguagem Sem Segredos. Eu separei esse vídeo em capítulos. O primeiro capítulo é a melhor estratégia de prova, o segundo capítulo, os assuntos que mais caem, o terceiro capítulo, como é que identifico questões fáceis e difíceis só de olhar para ela, e o quarto capítulo é exemplo dessas questões. Caso você seja uma pessoa ansiosa, você pode pular para o capítulo que melhor te atende nesse momento dos estudos. Mas eu aconselho fortemente que você assista ao vídeo para você entender a linha de raciocínio que eu vou construir com você ao longo desses 4 capítulos. Vamos lá então, melhor estratégia de prova para linguagens. Vamos primeiro entender que a prova de linguagens é como se fosse uma régua. Nessa régua, o INEP, ele coloca algumas peças, tá? Essas peças são as questões. Na verdade, o INEP não chama de questões, ele chama de itens, como se fossem peças mesmo. Então, ele vai colocar peças mais fáceis, ele vai colocar peças médias e ele vai colocar peças mais difíceis. A quantidade de peças fáceis é muito maior do que a quantidade de peças médias e difíceis, tá? Então, isso facilita um pouco a sua vida. Vamos entender, então, que essas pecinhas em verde são as peças fáceis, essas pecinhas amarelo são as médias e essas pecinhas vermelhas são as difíceis. A questão, ela já é criada para ser fácil, médio ou difícil. Se esses alunos acertam muito uma questão, ela é considerado fácil. Se eles erram muito uma questão, ela é considerada difícil. Então, por exemplo, vamos supor que aqui essa questão ela foi criada para ser média, só que muita gente acertou essa questão. Essa questão foi muito bem recebida lá pelos alunos na testagem. Então, essa questão ela vai deixar de ser média e vai passar a ser fácil. Essa questão aqui, por sua vez, ela foi criada para ser difícil, só que os alunos começaram a acertar muito essa questão, muito mais do que eles gostariam que acertasse, muito mais do que foi a previsão. Então essa questão vai deixar de ser uma questão difícil e vai passar a ser uma questão média da prova. Então eles já colocam os assuntos para serem médios, difíceis e fáceis. Existem assuntos fáceis, assuntos médios e assuntos difíceis. Mas dependendo lá do acerto da pessoa, a questão média ela vai tender um pouquinho mais para fácil ou um pouquinho mais para difícil. Então a gente vai ficar nesse esquema aqui. Só que seria lindo, não seria, se o INEP colocasse as questões nessa ordem lá pra gente fazer. Primeiro aparecem as fáceis, depois aparecem as médias, depois aparecem as difíceis. Só que na verdade não é assim que acontece. No dia da prova de linguagens, elas não vêm todas organizadinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 15 são as fáceis. Aí de 15 até 25 são as médias. Não, eles vêm assim, embaralhadas. Então, quando você encontra lá o caderno de prova, por exemplo, encontrei lá em 2022, caderno de prova do Enem, caraca,
Caraca, profinho! A questão 1 é uma questão difícil, a questão 2 é questão difícil, a questão 3 é questão difícil. Então, o que muita gente faz e faz errado? Que nem tomar banho de chinelo, tá totalmente errado. A pessoa vai e ela tenta fazer as questões na ordem numérica. Ela obedece, é uma pessoa obediente. Ela obedece a ordem certinha. Faz a questão 1, depois a questão 2, depois a questão 3. A pior forma de você fazer a prova de linguagem do Enem é seguindo a ordem deles. Não! Você não pode seguir a ordem numérica. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque a questão 1 pode ser difícil, a questão 2 pode ser difícil, a questão 3 pode ser difícil. Ou seja, você quando chegar na questão 6, que é uma questão fácil, você corre muito risco de errar, porque você se cansou nas primeiras questões que você fez. Então a melhor forma de você resolver as questões da prova de linguagens é você procurar primeiro fazer as questões fáceis, depois as questões médias e deixar as questões difíceis por último. Ai, profinho, eu já sabia disso, mas eu não sei identificar uma questão fácil, média e difícil. Não sabe porque você não viu ainda o que eu vou te mostrar no final do vídeo. No final pra cá. No final do vídeo eu vou te mostrar exatamente isso. Como é que você olha uma questão e como é que você sabe se ela é uma questão fácil, média ou difícil. Beleza? Mas primeiro eu preciso te passar o conceito básico. Então, melhor estratégia de prova, acertar todas as fáceis e depois fazer as outras questões, as médias e as difíceis. Aí alguém vai dizer assim, ué, mas a questão difícil, ela vale mais porque se eu acertei uma questão difícil, é porque eu sou mais inteligente. Nada disso, cara. A pior coisa do mundo que você pode fazer é acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil. Mas isso acontece muito, infelizmente, sabe por quê? Porque o aluno, ele acaba tentando fazer uma questão super difícil. Então, vamos supor que ele fez, primeira questão foi super difícil. Foi uma questão de interpretação de poema. Olha, acertou a questão de interpretação de poema. Gastou 20 minutos fazendo a questão. Você tem 3 minutos em média para fazer cada questão, tá? A questão de poema, ele acertou. Foi lindo. Show de bola. Acertei a questão. Aí depois, ele fez a segunda questão. Foi a questão super difícil também sobre literatura. Beleza, olha, acertou a questão de literatura. Aí a questão 14, ele nem chegou a fazer, porque não deu tempo de fazer. Era uma questão de tirinha. O que vai acontecer com a sua nota de linguagens? Ela vai pro ralo, porque o INEP vai entender que você ou chutou as questões difíceis que você acertou, ou então que você tem um buraco na sua preparação. O Enem vai entender assim, ué, como é que a pessoa erra uma questão de tirinha, que é uma questão ridícula, e acerta uma questão de literatura, que é uma questão muito mais trabalhosa? Das duas, uma. Ou a pessoa teve um acerto casual, como eles chamam, ou seja, ele acertou por algum motivo, por algum acaso, ou então ele chutou aquela questão e também acertou pelo acaso, né? De todo modo, ele não vai gostar desse teu comportamento. O comportamento certo é quando você primeiro acerta todas as fáceis, depois acerta as médias e, se der, você acerta as difíceis. Não se iluda. A prova de linguagens do Enem não foi feita para ser gabaritada. A prova de linguagens do Enem foi feita para você acertar do jeito como eles querem que você acerte. O problema é que ninguém faz isso praticamente. Ninguém procura primeiro as questões fáceis e médias. As pessoas não sabem fazer prova de linguagens, por isso que muita gente não consegue tirar 35 ou mais acertos. E se você conseguir 35 acertos, que não é uma coisa super impossível, acertando primeiro as fáceis, depois as médias, talvez as difíceis, a sua nota vai lá pra cima. Uma aluna minha ano passado acertou 36 questões, 36, e tirou 723 pontos, cara. Isso não é impossível, não, é totalmente possível sim. O que realmente cai na prova de linguagens do Enem, profinho? Se tá gostando do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, porque faz total sentido você estar aqui, vai te ajudar muito estar nesse canal até a prova de linguagens do Enem. Primeiro, o que cai muito na prova do Enem, realmente, tipos textuais, gêneros textuais, linguística aplicada, são os assuntos que aparecem, são os assuntos que caem, tá? Funções da linguagem e divulgação de anúncios. Para fim, não sei o que são divulgação de anúncios. Relaxa que no final do vídeo eu vou te dar um panorama do que é isso, tá? E aí, como que você chega lá no dia da prova e faz? Você vai abrir o caderno de questões e a primeira coisa que você vai procurar são as questões de tipos, depois gêneros, depois funções, depois de linguística aplicada e depois de anúncios, tá? Como é que eu faço
faço isso. Você vai memorizar isso. Você vai folhear e vai folhear. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar como é que você faz para identificar essas questões mais fácil, tá? E aí eu criei um macete para você memorizar esse bloco mais fácil. Você tem que gabaritar todas as questões desse bloco. Não é para você gabaritar a prova. Ninguém está esperando que você gabarite linguagens. Ninguém quer isso. Isso é uma coisa muito, muito difícil de fazer. Não precisa você gabaritar tudo para tirar uma nota alta. Você tem que gabaritar o bloco mais fácil. E para você memorizar, eu criei um macete do Tigela Funda. Abriu o caderno de questões, você, lá no Enem, você já vai procurar o Tigela Funda. Tipos textuais, gêneros textuais, linguística aplicada, funções da linguagem e divulgação de anúncios. Vai começar por esse bloco, vai tentar escanear essas questões e já vai fazer de cara. Fez? Já marca o gabarito para você não se embolar depois. Então, Tigela Funda, você já sabe que são tipos, gêneros, linguística aplicada a uso, funções da linguagem e divulgação de anúncios. As questões fáceis são essas, tá? Esse é o bloco mais fácil, tem que acertar, esquece. Se você errar uma questão de tipo, uma questão de gênero, uma questão de linguística aplicada e por aí vai, porque você se descuidou, porque você não teve tempo e acabou chutando errado, você vai ter muito prejuízo na prova de linguagem do Enem. Questões médias da prova de linguagem do Enem. Estratégias argumentativas, comparação textual e artes. São as questões médias. Lembra que as questões médias, elas são criadas para serem médias, né? Óbvio. Só que aí, quando tem aquela testagem, elas podem variar um pouquinho mais para fácil ou um pouquinho mais para difícil. Mas o nível da dificuldade da questão vai ficar ali no intermediário. E tem as questões que são criadas para serem difíceis, literatura e poema. Para fim, tem muita dificuldade em literatura, porque são 25 estilos literários. Eu sei que é muita coisa mesmo. Só que, dentro da prova de linguagens do último Enem, caiu uma única questão de literatura. Uma única, e dentro daquela previsão das escolas que mais caem. Então, se você tem 25 escolas literárias para estudar, você vai estudar aquelas que aparecem na prova, principalmente agora faltando poucos meses para o Enem. É muito lindo você saber todas as escolas, só que o Enem, ele não cobra todas as escolas, ele cobra um número restrito, super restrito de escolas literárias. E é por isso que eu tô te falando que quando você entra no método Linguagem Sem Segredos, você ganha uma vantagem brutal em cima dos outros, porque enquanto os outros estão estudando todas as escolas literárias, porque eles não sabem dessa recorrência de escolas específicas, você está estudando as escolas que o Enem cobra. E você vai ter mais tempo para treinar aquilo que de fato aparece na prova de linguagem do Enem. E para você memorizar as questões médias e difíceis, eu criei um macete que é o ECA. O que é o ECA? O ECA é uma coisa... ECA. O que é o ECA? Estratégias argumentativas, comparação textual e arte. O eulírico são as questões mais difíceis. Por exemplo, sempre que aparece lá a palavra eulírico, você já vai saber que aquela questão é uma questão de interpretação de poema. E você sabe que quando você é desafiado a interpretar um poema, essa questão foi feita para ser super, super difícil. Você pode até acertar, mas você vai ter muito mais dificuldade para acertar o ECA eulírico do que do Tigela Funda, entendeu? Então, quando você encontrar lá eulírico dentro do enunciado, você já sabe que aquela questão ali, ela vai ser mais trabalhosa. Então, o que realmente cai? Tigela Funda, tipos textuais, gêneros textuais, linguística aplicada ao uso, função da linguagem, divulgação de anúncios, Tigela Funda. E, parte mais difícil, ECA, eulírico, a parte mais difícil da prova de linguagens. Terceiro assunto do nosso vídeo de hoje, como é que eu identifico questões fáceis e difíceis dentro da prova? É muito simples agora. Agora que você já tem o recurso de memória, você vai chegar no dia da prova do Enem, vai abrir o seu caderno de questão, vai fazer a redação primeiro, vai começar a redação primeiro, depois você vai procurar o Tigela Funda. E aí você já vai saber o que tem que aparecer. Aí você vai dizer assim, profinho, mas eu não sei nada sobre gêneros textuais, eu não sei a diferença de um sumário para uma sinopse. Vou perder muito tempo estudando todos os 50 gêneros textuais, eu vou perder muito tempo estudando funções da linguagem, tipos textuais, eu não sei quais são os assuntos de literatura que mais caem, eu não tenho nada de uma base de literatura. Calma, é isso que eu te ensino no método Linguagem Sem Segredos. Em vez de você ficar perdendo horas e horas e horas e horas e horas atrás de um assunto, dentro do Linguagem Sem Segredos, eu te ensino tudo sobre gêneros textuais, a teoria, depois te ensino os macetes para resolução de questões, e depois eu faço dezenas de questões com vocês ali em vídeo, analisando as certas, analisando as erradas, mostrando o que você poderia ter feito para agilizar a resolução daquela questão. Eu faço isso não só com gêneros, mas com todos os assuntos que caem na
prova de linguagens. Tanto com a parte do ECA Lírico, que é a parte mais difícil, quanto a parte do Tigela Funda, que é a parte mais fácil. É por isso que o Linguagem Sem Segredos vai te colocar em vantagem em relação ao seu concorrente que não está no curso. Eu vou te falar, é muito lindo. Como que eu identifico questões fáceis e difíceis para Finho? Primeira coisa, abriu a questão, você vai olhar o texto e não vai ler, tá? Quando falo olhar o texto, é só olhar mesmo, não é para ler o texto. Olhou o texto, viu que o texto é um poema, depois você vai procurar a palavra-chave daquele assunto no enunciado. Por exemplo, aqui eu já sei, ó, opa, se apareceu aqui a palavra eu lírico, é porque essa questão é uma das questões mais difíceis. Lembra do ECA eu lírico? Eu lírico são questões de interpretação de poema. Esquece, você vai fazer por último, vai pular essa questão. Depois tu vem para essa segunda questão, olha o texto. Opa, um texto na verdade, não é um texto não verbal, né? Um quadro, uma pintura. Olhou o texto, pintura. Pintura só pode ser artes plásticas ou um quadro da literatura. Nesse caso, os dois, né? É uma arte plástica literária. E aí, depois você vai fazer o quê? Segundo passo, olha a palavra-chave do enunciado. E a palavra-chave do enunciado é romântica, estética romântica. Então, você já sabe que essa questão é de quê? Literatura. Você vai pular e vai passar para a próxima. Ai, mas eu tenho toque para fim, eu não consigo pular a questão 1 e fazer a 2 sem ter feito a 1. Você tem que quebrar isso para você conseguir acertar mais questões da prova de linguagem do Enem. Aí depois a terceira questão, por exemplo, tá? Você vai olhar o texto, opa, aqui um texto aparentemente mais fácil, é uma tirinha, história em quadrinhos, e você vai procurar a palavra-chave no enunciado. Aqui, ó. Prefácio. Prefácio é um dos gêneros textuais. Pronto. Aí você já vai saber na sua cabeça o que é um prefácio. Se você não sabe o que é um prefácio, você vai ter dificuldade para acertar essa questão. Porque, pasmem, essa questão ela não é de interpretação de texto. É uma questão de técnica de gênero textual. Não sei se você fez essa questão, mas todas as alternativas estão corretas com relação ao texto. Mas ele está querendo te perguntar qual é a característica central do gênero prefácio. Se você não souber, você ou vai perder muito tempo na questão, ou vai perder muito tempo e errar a questão, e essa questão é a do bloco mais fácil. E se você erra uma questão do bloco mais fácil, a sua TRI é prejudicada. Então, tem que ter cuidado com as palavras-chave, porque às vezes o INEP, ele não coloca lá um nome exatamente como você vê na escola. Tipo, tipos textuais, tu aprende na escola. Só que na hora de cobrar esse assunto, ele bota um sinônimo, por exemplo, modo de organização do discurso é sinônimo de tipos textuais. Se você não souber que é sinônimo, você nunca vai saber aquela questão ali de tipos textuais. Sequências textuais, fragmentos discursivos, tipologias textuais, sequências tipológicas. São as 5 formas que o Enem tem de dizer para você que aquela questão é de tipos textuais e que ela tem que ser resolvida, ela tem que ser gabaritada. Se você não gabarita uma questão de tipos textuais, esquece, a sua nota TRI vai para muito ruim, porque é uma questão fácil da prova de linguagens. E agora o último tópico do nosso vídeo. Se você ficou até agora porque você está gostando, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu vou fazer aqui até o Enem. Exemplos de questões sobre tipos textuais, ok? Eu vou dar exemplo sobre todos os assuntos agora, então presta muita atenção, tá? Olhou ali uma questão, viu lá o texto, primeiro você vê o texto, depois o enunciado, tá? Não é para ler o texto, não. No método de Linguagem Sem Segredos, a gente aprende técnicas que você usa na tua prova de linguagens para não ter que ler o texto. Técnica, mas você só vai conseguir fazer uma questão sem ler o texto se você tiver muito fresca a técnica em torno daquele assunto ali. Então, por exemplo, aqui apareceu a palavra resenha, então já existe uma grande chance de esse texto ser sobre gêneros textuais, e de fato é, e apareceu a palavra sequência argumentativa, tipo textual. Então, essa questão, ela mistura tipos textuais e gêneros textuais. E aí você sabe que ela é fácil e sabe que ela tem que ser feita primeiro, você já vai matar essa questão, tá? Aí depois vem gêneros textuais. Existem muitas questões que são misturadas, mistura tipos, gêneros, funções. Abriu lá, viu aqui, ó, gêneros textuais, que como eu mostrei aqui no quadro anterior, isso aqui é um prefácio. Então, tu já sabe que essa questão aqui é de gêneros textuais. Linguística aplicada ao uso é quando você tem aquelas variações linguísticas, diastrática, diafásica, diatópica, sincrônica e diacrônica. São as 5 variações que caem na prova do Enem.
Se você não sabe que é uma variação diastática, diafásica, diatópica, diacrônica e sincrônica, então é simples de aprender, só que você ainda não sabe e vai aprender dentro do método Linguagem Sem Segredos. Então aqui, ó, no enunciado vem assim, como é que eu identifico? Toda vez que aparecer a palavra variam, tempo, região, botou a palavra pronomes variam, você já sabe que aquela questão é de variação linguística aplicada ao uso. Funções da linguagem. Eles vão colocar geralmente aqui, ó, funções da linguagem no enunciado. Eles podem usar sinônimos também, por exemplo, objetivo, função social, essa questão aqui de função da linguagem. Divulgação de anúncio, a questão mais fácil de você bater o olho e saber que ela é de anúncio, é você ver aqui que é uma campanha publicitária para tentar orientar alguém, para fazer a pessoa mudar o comportamento. Aqui, ó, eu já sei que essa aqui é uma questão pelo próprio texto. O texto é uma campanha, né? Um anúncio publicitário. Aí, geralmente, os anúncios publicitários no enunciado vem com esse comando aqui, ó, recursos verbais e não verbais. Recursos verbais e não verbais. Imagens e texto, tá? Aí, beleza. Aqui a gente fecha a primeira parte da prova de linguagens que você tem que acertar. Lembra da régua? Eu peguei o Enem 2021 e coloquei o Enem 2021 nessa régua. As questões de tipo, gêneros, linguística, funções da linguagem e anúncios são a parte inicial da régua que você tem que gabaritar. E agora vamos falar da parte média e da parte mais difícil. Estratégias argumentativas caem muito também e elas podem ser fáceis ou podem ser mais difíceis. Elas vão ficar meio mediano, entendeu? E aqui, ó, argumentos. Como é que estratégia argumentativa, tá vendo aqui, ó? Estratégia argumentativa. Comparação textual. Como é que eu sei que uma questão de comparação textual? Se tiver dois textos, óbvio. Se tiver dois textos, ele tá querendo que você saiba as semelhanças ou as divergências entre os textos. A gente chama de texto por associação ou por dissociação, beleza? Artes, quando você vê lá alguma pintura, alguma escultura, algum monumento, algum quadro, pintura a óleo, são questões de arte. Literatura, quando aparece algum dos estilos literários para você falar, por exemplo, aqui falou sobre a estética romântica, você tem que saber o que é um romantismo, quais são as características ali principais do romantismo para você conseguir acertar a questão. E o poema sempre vai aparecer aqui, ó, eu lírico, eu poético, ou recursos expressivos. Eu lírico, eu poético, aqui ó, recurso poético, tá vendo? Recurso poético, eu lírico, tá vendo? Então a régua completa fica assim, ó, a parte mais fácil até aqui, a parte média até aqui e a parte mais difícil aqui no final, beleza? Nesse vídeo você viu tudo que eu te prometi, não viu? E eu tô deixando aqui agora um vídeo em que eu ensino você a acertar questões usando a técnica das palavras de comando. Você consegue acertar questões em 1 minuto. Toca aqui nesse vídeo